Bom dia. O programa Refrigério e Paz lhe dá as boas-vindas a você que nos assiste aos domingos pela manhã, às 6h30, pela TV Cultura. Bom dia. Eu quero ler uma palavra de Deus para uma rápida meditação que vise o crescimento da sua alma, que está no livro de Isaías, no capítulo número 9, a partir do verso 6. Diz assim a Bíblia: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e a verdade, desde agora e para sempre. O zelo de Javé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Fala-se muito sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, no mundo inteiro. Todas as religiões do mundo falam em Jesus. Na época do Natal, fala-se muito mais em Jesus do que em qualquer outra pessoa. Embora o Jesus do Natal não seja exatamente igual ao Jesus da Bíblia, fala-se muito nele. A palavra Jesus aparece mais de 1.100 vezes na Bíblia. Toda a história aponta para ele. Na verdade, ele é antes e depois da história, da curva da história. As demais religiões, budismo, islamismo, confucionismo, focam na sua doutrina. Mas o cristianismo bíblico foca ou é montado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele teve uma infância regular, brincava pelas ruas, respirava ar puro, morava num lugar ecologicamente rico. Aos 3 anos ele foi desmamado e pela primeira vez usou a roupa prescrita no livro de Deuteronômio, capítulo 22, 12, com franjas e borlas prescritas direitinho pela lei. Sua educação começou com os cuidados da mãe. Aos 5 anos ele deveria aprender a lei, a princípio por trechos escritos em pergaminhos nas passagens mais importantes. Quando Jesus tinha 10 anos, houve uma insurreição. Está isto escrito no livro de Atos, capítulo 5, verso 37, na região da Galileia, onde ele morava. Ali, enquanto criança, o futuro rei dos judeus, enquanto brincava com as crianças, também assistia e fazia parte e respirava aquele ar tenso e militar do domínio do Império Romano sobre as ruas da Galileia. De modo que ali poderia estar a pergunta: quando Israel seria restaurado? Ou quem sabe ele já tinha essa aspiração como o Filho eterno de Deus. Quem é Jesus para você que nos assiste? Quem é ele? O que é que a Bíblia diz sobre ele que a mídia não diz, que as igrejas deixam de dizer? Jesus é aquele que ostenta os títulos de Messias. Ele é o Cristo ungido, alguém que é ungido para realizar uma missão envolvendo a redenção. Ele ostenta o título de Kyrios, encontrado mais de 715 vezes na Bíblia, e atribui funções de divindade a Jesus. Ele é chamado de Filho do Homem por ele mesmo 40 vezes, mas ao todo mais de 90 vezes no Novo Testamento. Os discípulos nunca usaram essa expressão. Ele é chamado Filho de Deus mais de 35 vezes nos Evangelhos sinóticos e 106 vezes apenas no Evangelho de João, porque destaca a natureza do relacionamento dele com o Pai. Ele é o Logos, também encontrado somente em João, no capítulo 1, dos versos primeiros, denotando a sua pré-existência e a sua divindade. Quem é Jesus? Jesus é aquele que é Deus e é homem.
Ele tem duas naturezas. Ele tem a perfeita humanidade, ele nasceu de nascimento natural, crescimento físico, intelectual, normal, sentiu sede, sono, emoções, chorou, irou-se contra os fariseus, era santo, piedoso, inculpável, inocente, sem mácula, puro e inseparável dos pecadores, inseparado dos pecadores. Teve morte constatada, portanto era homem perfeito. E também era perfeito Deus. A natureza da divindade perfeita estava nele. O trono dele é para sempre, Salmo 45, 6, 7. Ele é criador, é rei eterno, é juiz de toda a terra. Ele enche, diz a Bíblia, Efésios 4, 10, enche toda a terra. Quem é Jesus? Em terceiro lugar, é aquele que já existia antes de nascer. A Bíblia destaca como o descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente, previsto em Gênesis 3,15. Ele é aquele homem que no Val de Jaboque aparece para lutar durante uma noite com Jacó, que estava em busca da sua bênção. Ele é o anjo que acompanha Israel na saída do Egito, Êxodo 14. Ele é o anjo que fala com Moisés do meio da sarça. É o anjo que chama Gideão para ser juiz, Juízes 6. Ele é o sacerdote do Salmo 110, jurado para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que apareceu no Antigo Testamento, que não tinha nem nascimento, nem fim de existência. Jesus é da ordem dele, a ordem superior dos sacerdotes. É aquele que, segundo o Salmo 110, se esmaga reis, julga as nações, enche-as de cadáveres, bebe da torrente e passa de cabeça erguida como vitorioso. Jesus é o rei do Salmo 2, que se levanta para um império universal, para reger as nações rebeldes e as despedaçar com vara de ferro. Ele é a pedra sem o auxílio de mãos, que corta o tempo e o espaço para despedaçar o reinado, os reinados até ali, vigentes e futuros, baseado especificamente no sonho do grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que teve de uma estátua. Ele é o quarto homem que aparece na fornalha de Nabucodonosor, Daniel 3. Ele é o homem que aparece com Daniel, com vestes de linho, ombros cobertos de ouro, rosto como de relâmpago, olhos como tocha de fogo, braços e pés que brilham como bronze e uma voz como voz de muitas águas. Quem é Jesus? É aquele cuja mensagem fazia estremecer as estruturas mais sólidas e antiquadas e fossilizadas da religião judaica. Quando ele chegou, ele pregava o oposto do que se deveria pregar, pois era comum o chavão, olho por olho, dente por dente. E Jesus chegou e disse: é preciso amar os inimigos. Isso foi um choque. E mais, ele pregava a não resistência ao mal. Ele ordenou que devíamos dar a nossa capa quando nos tomassem também a túnica. Ele privilegia o sexo feminino, aparecendo uma mulher após a sua ressurreição. Ele prioriza as prostitutas e os pecadores mais devassos em detrimento das maiores e mais importantes e nobres autoridades religiosas de Israel. Ele disse que aqueles têm prioridade no reino do céu em detrimento destas. Ele conversa em público com a mulher e aborda a sua vida privada, fato inadmissível na sociedade judaica. Ele frequenta festas sociais e profana dias santificados pela lei. Ele desmonta toda a argumentação teológica que está na cabeça do grande Rabi Nicodemos, que vai a ele, ansioso por uma resposta fácil. Jesus o deixa mais ansioso com uma resposta difícil. Tu tens que nascer de novo, Nicodemos. Jesus é aquele que liberta e cura pessoas exatamente nos dias proibidos pela lei. É aquele que exalta a justiça e a misericórdia em detrimento do sacrifício previsto na lei. Ele faz milagre no sábado, paralisa a tempestade, anuncia a destruição de Jerusalém, se diz ser maior do que Abraão, a maior personagem do ambiente cultural judaico e religioso,
E maior do que o mais sagrado ícone dos judeus, que é o templo. Ele diz, eis aqui está quem é maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo. E avisa, vem aí o juízo final. Quem é o Jesus da Bíblia? É aquele que tem uma mensagem chocante para a sociedade contemporânea. Choca a sociedade com comportamento e ética paradoxal. Parece dizer uma coisa e ser outra. Mas, ouça bem, ele declara categoricamente, eu não vim destruir a lei, mas afirma, eu não vim trazer paz, e sim a espada. Ele chama o templo de a casa de meu pai, mas ameaça a estrutura religiosa decadente dos judeus quando a compara com panos velhos e odres velhos. Ele considera que apenas olhar, um simples olhar para uma mulher impuramente, de modo impuro, já é adultério. Mas reclama também dos fardos pesados que os religiosos põem nos ombros do povo e que nem com o dedo querem movê-lo. Ele prega o arrependimento dos pecadores, mas banqueteia-se com eles. E permite que prostitutas se aproximem dele e lhe toquem. Ele diz, vinde a mim, aos cansados e oprimidos. Mas adverte, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele defende a prática do jejum, mas impede que os seus discípulos jejuem enquanto está com eles. Ele efetua milagres, mas foge da fama e dos aplausos da multidão. Ele liberta o homem de uma legião de demônios, mas em seguida proíbe o mesmo de segui-lo. Ele rejeita a fama, mas elogia ao discípulo que ele declara ser o Cristo, o Filho de Deus. Ele exalta João Batista ao primeiro lugar entre todos os homens da humanidade, mas adverte ao mesmo para não se escandalizar dele. Ele garante que não veio destruir a lei, mas fere, é capaz de ferir no dia a dia, nas suas ações cotidianas, os preceitos mais elementares da lei. Ele ensina que o maior é exatamente o menor, que o primeiro é o último, que para viver temos que morrer, que para ganhar temos que perder, que devemos abençoar os que nos perseguem, que felizes são os pobres, mas ai dos ricos, que felizes são os que têm fome, mas ai dos que agora estão fartos, que felizes são os que choram, mas ai dos que riem, que felizes são os odiados, mas ai dos que são louvados. Jesus é aquele que entra em Jerusalém como um rei, o rei eterno entrando na cidade eterna, porém montado num simples animal de carga. Ele chama o rei Herodes de raposa, mas defende o pagamento de impostos ao mesmo império de que ele faz parte. Ele proclama, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, mas rejeita aquele que disse, eu te seguirei aonde quer que fores. Ele explica uma parábola aos discípulos, mas recusa-se de esclarecê-la mesma à multidão. Ele mantém no seu grupo um discípulo que era reconhecidamente ladrão. E mais, ele entrega-lhe a tesouraria, ministra-lhe a ceia e ainda chama de amigo. Ele ordena a seus discípulos que ajuntem sobras de comida deixados, mas elogia a mulher que derrama sobre ele um vaso de perfume de 10 mil reais. Ele entrega-se sem resistência ao tribunal romano, mas ora ao Pai para ser poupado daquela hora. Ele entrega-se como cordeiro para ser morto, mas avisa, eu posso mobilizar mais de 72 mil anjos agora. Ele responde ao governador Pilatos, mas em seguida irrita-o com o seu silêncio. Ele prega a salvação a todos, mas prioriza as ovelhas da casa de Israel. Ele repreende aos discípulos que queriam incinerar os samaritanos, mas recomenda aos mesmos baterem o pó das sandálias onde não forem recebidos. Ele mantém amizades com pessoas de alto nível, mas é capaz de elogiar uma viúva pobre que dá a sua última moeda no gasofilácio. Ele repreende a amiga íntima, chamada Marta, por estar se dedicando demais por um jantar para ele. Ele repreende, mas elogia a sua irmã que permanece assentada, ouvindo seus ensinos, sem fazer nada. Quem é Jesus? Jesus é aquele que, apesar de ser Deus, é capaz de ver a vida comum com sensatez, lógica e naturalidade.
Ele tem sensibilidade para ver as coisas mais comuns. Por exemplo, ele é capaz de ver que os espinhos são coisas que atrapalham o trabalho do agricultor. Ele sabe que o salvo em Cristo também pode ser doente e fraco e pobre. Lucas 16, 21. Sabe que os trabalhadores permanecem desocupados na praça, Mateus 20. Que a casa precisa de alicerce para não cair, Mateus 7. Que as crianças gostam de brincar na praça, Lucas 11. Que os irmãos têm relacionamentos afetados, Lucas 15. Que as flores do campo são belas e lindas. Que as pessoas se vestem bem ao visitarem os palácios. Que as canas balançam ao vento. Que as mulheres colocam fermento na massa do pão. Conhecer Jesus, o Jesus da Bíblia, vai além, muito além, do pertencimento meramente congregacional a uma organização eclesiástica e de um mero entendimento teológico. Conhecer Jesus vai além dos shows gospel e da pirotecnia curandeirista e milagreira, mágica e supersticiosa e apoteótica da mídia evangelicalesca brasileira. Você precisa conhecer Jesus. Ele vai chocar os seus parâmetros religiosos e as suas tradições e vai abalar os alicerces da sua cultura, tida como bíblica. Você vai entender, você vai saber que não entendia de Jesus quando ler a Bíblia. Ele vai contrariar as suas expectativas teológicas. Você precisa conhecer o Jesus que não está mais na manjedoura. O Jesus que está na manjedoura não pode sair de lá. Se ele sair, o capitalismo mundial se abala. Bolsas quebram. Empresas vão à falência. Porque ele é apenas o ícone do capitalismo consumista. Você precisa conhecer o Jesus que não está mais na cruz. Se o Jesus for tirado da cruz, se o Jesus que está na cruz for tirado dela, milhões de pessoas denominadamente cristãs vão ter sua fé abalada. Você precisa conhecer o Jesus que não está mais na cruz. Você precisa conhecer o Jesus que já saiu do túmulo. Há religiões que sustentam que Jesus não ressuscitou. Eu posso ver a face do anjo séria, que estava sentado sobre a pedra que havia sido rolada, que tapava o túmulo de Jesus, logo após ele ter sido ressuscitado. Quando as mulheres chegaram no terceiro dia para embalsamá-lo, ele disse: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Esse é o Jesus. Você precisa conhecer o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o resplendor da glória, o Criador de Israel, a vida eterna, a fiel testemunha, o primeiro e o último, o herdeiro de todas as coisas, o Santo de Deus, o Santo de Israel, o Eu Sou, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Você precisa conhecer Jesus como o único Deus sábio, a luz, a vida, o Filho de Deus, o advogado junto ao Pai, diz a Bíblia, o anjo do pacto, o ancião de dias, o ungido do Pai, o apóstolo do sumo e sumo sacerdote da nossa confissão. O Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, o princípio da criação de Deus, o amado em quem a igreja é aceita, o bispo das nossas almas. Você precisa conhecer o pão da vida, o renovo da justiça, o capitão da nossa salvação, o noivo da igreja, a resplandecente estrela da manhã. É ele, a consolação de Israel, a pedra de esquina, a pedra fundamental onde Deus assentou Sião, a aliança, Jesus é a aliança. O maravilhoso conselheiro, o abrigo, o refúgio na tempestade, o desejado das nações, o diadema nas mãos de Jeová, a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Você precisa conhecer o eleito em quem a alma de Jeová se alegra, o árbitro, a expressa imagem do Pai, segundo o livro de Hebreus, o primogênito dentre os mortos, as primícias, a fonte aberta para a casa de Davi, a sabedoria de Deus, o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus, a glória de Deus, a nossa justiça. Jesus, ele é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o sacerdote, o profeta, o rei do seu povo. Ele é a esperança de Israel, o seu salvador, o Emanuel, o mestre, o juiz do seu povo, o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro.
o Melquisedeque. O homem que apareceu 2000 anos antes de Jesus nascer, era ele. O Messias, o príncipe da paz e da vida, o Redentor, a testemunha, a estrela da manhã, a nossa Páscoa, a ressurreição, a rocha. Ele é a rocha, você precisa estar firmado nele. A raiz de Davi, o sacrifício, a santificação do seu povo, o supremo pastor, o filho da justiça, a força de Israel. E mais, o verdadeiro tabernáculo, o testador, a árvore da vida, a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ninguém mais disse isso com a categoria que ele disse. O único caminho, a fonte de água viva, a sabedoria de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Napoleão Bonaparte disse certa vez, conheço os homens, mas Jesus é mais do que um homem. Eu termino com uma frase vista comumente como adesivo nos carros de passagem, de passeio. A frase é a seguinte: você pode até viver sem Jesus. Complicado é morrer sem Ele. Você precisa dele. Você tem que receber Jesus no seu coração hoje. Para não correr o risco eterno de ir para o inferno quando morrer. Você precisa de Jesus. Que Ele te abençoe. Que Ele te salve. Amém. Deus te abençoe.